Tech6 Group é uma consultoria de serviços de tecnologia especializada em Analytics, BI, CPM e CRM. Nossos projetos são planejados para oferecer aos clientes o melhor que estas soluções podem oferecer. Possuímos centenas de projetos e empresas atendidas ao longo dos anos por uma equipe experiente e em constante aprimoramento. Saiba mais em tech6group.com. Bom dia, pessoal. Mais um evento da Tech6 Group. Para quem não me conhece, eu sou a Vivian Krebs, gerente comercial da Tech6. Nesse evento falaremos do nosso novo produto chamado T6 Performance, que é um produto para cuidar do ciclo de vida do colaborador dentro da empresa. A gente tem vários eventos no nosso canal do YouTube, de várias informações que a gente já fez, e também na nossa página do LinkedIn. E também temos um evento de um cliente falando do uso do T6 Performance. Então, depois de você participar desse evento, vai lá no nosso canal e veja o que o nosso cliente fala dessa solução, desse produto que a gente vai falar hoje, ok? Se vocês tiverem dúvidas, por favor, utilizem o chat na plataforma que você estiver. Nós temos pessoal vendo e no final do evento a gente vai responder a todas as perguntas. Bom, vou apresentar aqui quem vai participar comigo desse evento. Trago aqui meu parceiro de longa data, o Carlos Assunção, que é gerente comercial da Tech6. Só não vou falar de quanto tempo é, né, Assunção? Poxa, obrigado, tá, Vivian? Obrigado, a gente não precisa passar por isso mais, né? Então, agradeço a presença de todos, espero que a gente aproveite bem esse tempo aí, né? Esse tempo que a gente está investindo aí em compartilhar conhecimento, conteúdo, né? Obrigado a todos aí, vamos embora. E também o Lucas Garcia, que é o consultor da Tech6. Bom dia, pessoal. Mais uma vez, um prazer estar aqui com vocês. Ótimo, Lucas. Vamos. Acho que é a primeira vez que você participa de um evento com a gente aqui. Vai ser o primeiro de muitos, hein? Legal, excelente, é um prazer. Como temos pessoas que já nos conhecem e outras que não nos conhecem, vou falar rapidamente um pouquinho sobre a Tech6, fazer um institucional bem rápido, só para que todo mundo nos conheça. Nós somos uma empresa nacional, mas com atuação mundial. Hoje a gente tem escritórios em Portugal, Estados Unidos, Colômbia e Argentina. E aqui no Brasil, nós temos 3 escritórios. A matriz fica em Porto Alegre e temos escritórios em São Paulo e também em Florianópolis. Falando um pouquinho dos produtos proprietários nossos, só para vocês entenderem, a gente é bem conhecido no mercado pela nossa solução de planejamento financeiro orçamentário, que é o T6 Planning, né? E quando a gente está falando do orçamento, a gente automatiza todo o processo do cliente para dentro dessa plataforma. E a gente pode ter todos os módulos ali dentro, né? Então, eu posso ter receita, despesa, CAPEX, RH, como também eu posso começar separado. Então, eu posso começar com CAPEX e depois ir para os outros módulos, a mesma coisa com RH. Lembrando sempre que essa plataforma, a gente modela exatamente como você precisa ver. Então, vamos pegar as planilhas de vocês e vamos automatizar esse processo. Temos também a solução do T6 e IFRS 16, que é com base na norma, né, do IFRS, então, da norma de arrendamento. Temos também vários eventos no nosso canal do YouTube, se vocês quiserem ver, acessem lá, que vão ter várias informações. Essa solução, ela já vem praticamente pronta, porque a gente está atendendo uma norma, então a norma é a regra, né? Mas a gente modela a gente tem alguns ajustes que a gente faz conforme cada cliente. Então, por exemplo, um cliente, ele quer ver por contrato apenas,
Outro cliente, ele quer ver por placa de carro. Então, são essas coisas que a gente faz, esses ajustes que a gente faz para apoiar aí na implantação do T6 e FRS 16. Do meu lado direito aqui, eu falo do T6 Consolidation, é quando a gente tem um grupo econômico de empresas, onde uma elimina a outra na hora de demonstrar o seu resultado, e no final ele sai ali as suas notas explicativas. Então, a gente automatiza tanto o processo da consolidação, como também a gente automatiza essas notas explicativas. E temos 2 novos produtos, um que é o Tryout, que é uma solução de gerenciamento de acessos e autenticação. Então, é aquele que você autentica num local único e automaticamente você já pode ver, com base em segurança, né, o que você pode ver dentro da empresa, quais são os softwares ou os aplicativos que você pode acessar. O nosso grande diferencial é que, para a gente, não importa se você está dentro dos aplicativos da empresa, como também numa cloud privada, ou também um software de cloud, como, por exemplo, o Salesforce. Então, você vai ter uma plataforma única para acessar e autenticar em qualquer desses modelos, diferente do que tem no mercado. E hoje, vamos falar sobre o T6 Performance, que é para a parte de gestão de desempenho. Aqui eu falei um pouquinho dos produtos que a gente tem, né, que são nossos. Agora eu vou falar um pouquinho dos produtos que a gente representa e de serviços que a gente tem dentro da T6. Então, produtos que a gente representa é o Teradata, MicroStrategy e Alation. Independente dessas soluções, a gente pode tanto revender o produto como entregar esses projetos, ter serviços para isso. E temos serviços também para Salesforce, Power BI, temos uma oferta, temos uma unidade, né, específica para cuidar de terceirização de profissionais, e temos também uma fábrica de software para desenvolver um software ou um aplicativo com qualidade para você. Basicamente era isso que eu queria mostrar da empresa, então vamos para o nosso tema de hoje, a gestão de recursos humanos, né? E a gente gosta de falar que está dentro desse ecossistema do T6 Performance. E quando a gente fala de um ecossistema, a gente está falando de vários pontos, né? Então a gente tem metas, a gente tem competências, a gente tem a parte de plano de desenvolvimento pessoal, que é o PDI, temos o feedback e até o Nine Box. A gente vai passar por esses pontos, né? E mostrar como que com esse produto a gente consegue manter a equipe engajada nos objetivos estratégicos da empresa. Vamos começar o nosso bate-bola agora aqui, então. Vou passar já uma pergunta para o Lucas. Para qual time que está direcionado o uso do T6 Performance, Lucas? Legal. Bom, na verdade o T6 Performance, como você mencionou, né, Vivian, ele é uma plataforma, uma estrutura, um ecossistema que a ideia é que ele abranja para toda a equipe, né? Ou a ideia é que de vários papéis consigam utilizar ele, né, e consigam interagir com ele entre si. Como fazemos essa interação, né? Eu vou pedir para projetar minha tela aqui para explicar um pouco mais, já com a carinha do sistema, né, para a gente poder ter esse primeiro contato, né. Então, basicamente, o T6 Performance, ele é uma estrutura personalizável, né, então aqui a gente pode colocar logo do cliente, a gente consegue fazer a personalização de acordo com a estrutura que o cliente utiliza, né. E, mais do que isso, a gente tem aqui, como a gente mencionou, esse ecossistema composto pela primeira parte, que seria a parte de metas, né? A parte de competências, a parte de PDI, feedback e Ninebox. Inicialmente, estamos em desenvolvimento de um módulo de postagens, que a gente vai falar também brevemente no final. Referente à estrutura, né, ou quem pode utilizar, basicamente, dentro de uma estrutura organizacional, nós temos todos os papéis interagindo entre si. Por exemplo, nós temos a parte de administração, que pode administrar o sistema, nós temos a parte de gestão de pessoas, né, que aqui a gente abrevia como GP, nós temos ou colaboradores e gestores, que é uma caixinha à parte, né, na qual eles interagem entre si. Então, basicamente, a gente consegue fazer esse bate-bola, né? Então, o gestor de pessoas consegue interagir com a parte de administração, consegue interagir com os colaboradores, e com isso, dentro dessas diversas caixinhas aqui, que são, de fato, membros desse ecossistema, né? Aproveitando, né, que eu já o ensejo, comecei a falar aqui, agora já me empolguei, né?
eu posso falar um pouco sobre quais são essas caixinhas, né, ou quais são os módulos que nós temos dentro desse ecossistema que eu acabei de mencionar. Então, a primeira parte aqui, ela seria a parte de metas, que nada mais é do que um controle de objetivos, né, pré-definidos. Então, a ideia é que, caso a organização queira delimitar, né, metas e objetivos estruturados, por que eu digo estruturados, né? Através de uma certa padronização. Então, eu consigo fazer com que ou um time consiga mensurar e projetar suas metas e objetivos, ou os colaboradores consigam mensurar e projetar suas metas e objetivos, ou, por exemplo, uma área, né? Enfim, então é bem possível a gente conseguir fazer essa gestão. E quando eu digo estruturado, é porque nós temos aqui por exemplo, um catálogo de metas, então é possível colocar aqui por filiais, né? Então eu posso selecionar uma filial aqui e falar aqui, ó, esses são as metas que eu posso colocar para essas filiais. E aí, dentro disso, a gente pode delimitar isso por colaboradores, podemos colocar isso por áreas, né? Dependendo da forma que faça mais sentido para a organização. E aí eu posso, por exemplo, né, fazer como um papel aqui de gestor de pessoas, eu posso vir aqui para uma dessas filiais e falar, ó, a partir de agora, depois de uma reunião, né, pré-definida ali com meu time comercial ou meu time, enfim, supondo que a gente esteja numa área comercial, né, a gente pode falar, ó, a partir de agora, nós temos aqui as metas para todos os colaboradores que atingir tal meta dentro de um objetivo, e todos os colaboradores a partir de agora, né, dessas filiais vão ter essas metas para serem atingidas, né? Então, basicamente, a gente consegue de forma estruturada, né, definir, fazer toda essa gestão e fazer esse controle das metas dentro de uma organização. E aí, dentro desse contexto, né, então fica muito fácil, isso é interessante a gente pensar nessa parte de contratação de metas, por exemplo, de forma massiva, fica muito fácil, por exemplo, usando nossa integração do Excel, né, o Excel Engine, fica muito fácil a gente fazer a importação de metas, por exemplo, para um time aqui de 2.000 pessoas, por exemplo, né? Então é muito simples a gente fazer essa integração, fazer essa importação, e fica muito mais fácil a gestão disso, né? Ei, Lucas, eu achei bem legal esse negócio da meta massiva. Das metas massivas, a gente sabe que é importante poder ter autonomia para fazer isso de forma rápida, né? Mas nas questões das metas individuais aí, né? Como é que é o processo para os colaboradores, enfim, fala um pouquinho para nós sobre isso. Daqui a pouco tem um determinado perfil lá, né? Você fala da área comercial, eu penso direto aqui no meu caso, né? O cara Uhum. procura chegar mais cedo, por exemplo, né? Eu procuro chegar mais cedo para conseguir produzir um pouco mais, ter um pouco mais de autonomia e tal, né? Eu poderia dizer que isso é uma meta individual, né? Como é que trataria isso? Legal. Bom, muito bem observado. O que eu demonstrei aqui para vocês é um papel, né? Então, o T6 Performance, ele é dividido, assim como toda a estrutura dos nossos produtos, né? É dividido em papéis, né? Então, cada papel tem um nível de autorização, e é possível segmentar isso, tanto a autorização quanto quais são as informações que aparecem para cada um desses níveis, né? Então, é possível segmentar. Essa visão que eu estou mostrando para vocês aqui seria uma visão de administrador, né? Que consegue fazer essa visualização de tudo, mas eu tenho aqui, por exemplo, como é que ele fica para uma gestora de pessoas. Então, eu tenho um usuário aqui de exemplo, a Manuela Correia, por exemplo, ela é uma gestora de pessoas, né? Mas, além disso, ela também é uma colaboradora. Então, ela tem pessoas abaixo dela e ela tem o seu gestor direto, né? Então, se algumas organizações, né, elas entendem que faz sentido permitir com que o colaborador siga esse cadastramento da meta para gerar o engajamento, né, gerar essa proximidade com a meta ali, né, fazer esse ownership mais próximo assim. E aí é possível fazer esse cadastramento através de alguns formulários, né? Então, por exemplo, aqui é possível que a colaboradora, né, Manuela Correia, ela consiga vir aqui e falar, ó, eu tenho um objetivo, vamos criar um objetivo novo aqui para ela, para a gente fazer um exemplo, né? Ó, eu tenho um objetivo da minha área aqui que é aumentar, como o Carlos comentou, né? Aumentar a frequência
vamos colocar visitas, por exemplo, né? Vamos aumentar a frequência de visitas aqui. E eu consigo determinar que esse objetivo ele vai equivaler a 20% do peso de todas as metas dela, por exemplo, né? E aí vou colocar aqui que ele vai ser apurado no final do ano, né? Por exemplo, então essa data de apuração é a data que encerra esse ciclo inicial e que vai ser apurado se foi atingido essas metas ou não, né? E aí dentro desse objetivo eu vou definindo as metas abaixo dele que façam sentido para essa estrutura, né? Então aqui eu consigo fazer essa utilização. Deixa eu só, tô com um monte de coisa aberta aqui, e aí meu navegador deu uma estressada. Enquanto você está vendo aí o navegador, mas eu acho que vale a pena a gente ressaltar que você mostrou antes, né? A tela de um GP, eu acho que foi, de um administrador, e depois você entrou personalizado na Manuela, né? Eu acho que mostra isso, a segurança do produto, porque cada um vai ver e fazer exatamente aquilo que pode, né? Naquilo que eles pediram, né? Se puder ver tudo, vai ver tudo, senão ele vai entrar só na parte dela. Exato, isso é bem importante porque você, principalmente quando a gente fala de RH, né, é bem interessante que você controle os níveis de visualização que você vai ter para garantir que todo mundo vai ter as informações que competem, né? Então, principalmente quando você fala de performance, etc., é bem importante que você consiga delimitar esse acesso, né? Então, eu dei um F5 aqui, atualizei. Deixa eu só carregar aqui o usuário da Manuela novamente. E aqui, seguindo então com a explicação que eu havia mencionado para vocês. Então, estou aqui fazendo o cadastro. E aqui nesse último objetivo... Vale lembrar que aqui é ao vivo, né? É isso aí. Que é vida real, pessoal. Exatamente. Então aqui dentro desse objetivo, né, que a gente tem aqui, que é aumentar o percentual de visitas, eu posso aqui ou escolher, né, uma meta do catálogo, caso necessário, né? Então, se eu já tenho algumas metas pré-definidas, eu posso escolher, ou eu posso vir aqui e colocar uma nova meta, né? Então, se eu quiser fazer algo aqui que não esteja dentro, né? Se a colaboradora aqui, por ela ter determinado nível, ela consegue ter esses insights, né? Aqui, supondo que eu vou colocar aqui, enfim, uma meta já pré-definida, dentro da meta pré-definida, todos esses campos aqui já foram pré-definidos pela organização. Então, eu já sei que é um tipo de meta qualitativo, né? Então, não é bem quantitativo, assim, por assim dizer, o atingir produtividade 100%, ou seja, eu ou atinjo ou não atinjo, né? Agora, se eu colocar uma meta de emissão de carbono, então eu também posso definir que já é uma meta talvez quantitativa, que aí eu tenho aqui um peso, enfim. Então, eu posso definir que essa meta ela equivale a 50% de todo o meu objetivo. Aí aqui eu defino uma meta, ela tem que ser mensurável, né? Então, quando a gente fala de diminuir a emissão de carbono, eu tenho que saber de onde eu estou para onde eu vou, né? Então, eu coloco aqui que a minha meta é atingir, por exemplo, 100 do total que eu tenho. Se eu atingir 80%, eu chego em 120, por exemplo. Se eu atingir 120%, eu vou chegar em 80, né? E se eu atingir 200%, eu vou chegar em 50, por exemplo, né? Então, tudo isso aqui já é pré-definido, né? Então, eu sei que é uma meta que quanto menor, melhor, né? Enfim, então tudo isso ele já faz essa gestão. E a partir disso, né, uma vez definido e feito essa definição, ele já aponta alguns erros aqui, porque ele precisa somar 100%, né? Tudo isso tem uma série de checks para garantir que, para auxiliar justamente o colaborador a fazer essa contratação, né? Então, uma vez que ele contratou 100% das metas e está tudo batendo, os pesos estão batendo, tudo com a quantidade correta, né? Ele pode vir aqui solicitar uma aprovação para o seu gestor, né? Aqui ele pode colocar comentários, né? Então, colocar um comentário aqui explicando por que ele acha que faz sentido aquela meta, aquela estrutura, e aí faz esse bate-bola junto com o seu gestor aí. Hein, Lucas? Bem legal isso aí, né, cara? Então, além da reunião de ajuste, ainda tem um workflow aí que vai fazer a orquestração desse processo aí pro colaborador, né, e registrar com o seu gestor. Eu acho que é isso, né, Vivi? É isso aí, né? E aí, até além disso, além do workflow, eu acho que vale a pena a gente citar aqui, Lucas, como que a gente faz para ele acompanhar o realizado, porque aí ele está colocando as metas, né? Mas como que realmente a gente vê o realizado aí?
É verdade. Bem observado. Bom, aqui uma vez que fez essa contratação, né, eu vou voltar para um papel aqui que tem mais acessos, né, que já tem outras metas já pré-cadastradas, mas existem aqui opções de inserção de realizado de duas formas. Uma é a forma mais simples, né, que é a inserção de forma manual. Então, por exemplo, aqui eu tenho a parte de metas realizados aqui, né, o realizado das metas, e eu posso fazer o insert, né? Então, por exemplo, ó, tem essas 3 metas para o colaborador X aqui, e como é que foi esse acompanhamento ao longo do tempo, né? Lá em capacitação de gestão, lá em janeiro ele atingiu o índice de 100, lá em fevereiro ele atingiu o índice de 200, e assim por diante, né? Eu posso fazer esse preenchimento, e a partir disso ele gera uma nota no final. Ou, mais uma alternativa, a gente pode fazer a importação disso de forma massiva também via Excel, né? Então, se eu tenho metas, né, para uma quantidade X de colaboradores ali, eu posso fazer um VLOOKUP, né, um PROC-V dentro do meu Excel e trazer, importar isso. Então, isso é bem integrado, bem fácil de fazer essa importação. E além disso, na verdade, tem mais uma forma, que é fazer a interação de tudo isso com um sistema, né, com um ERP, dentro de uma integração do T6 Performance com um sistema externo. E isso é bem interessante, né, porque, por exemplo, a gente dando um exemplo ali que o Assunção comentou também a respeito de, quero melhorar a minha frequência, né, por exemplo, quero mensurar, por exemplo, quantos colaboradores estão chegando no horário e quantos estão atrasando, né, por exemplo. Eu posso integrar isso se eu tenho um relógio de ponto que faz essa interação com o sistema, eu posso trazer todo dia essa informação e fazer um controle disso, né? Então, a gente consegue fazer essa gestão e falar que no final de fevereiro ele chegou dentro do prazo em 98%, por exemplo, e assim por diante, fazendo esse controle, né? E com os mais diversos tipos de meta. Então, o céu é o limite nesse caso. Bem legal mesmo. Bem legal, Lucas. É claro que o exemplo que eu dei, assim, é algo só para permitir que tu falasse aí das funcionalidades, assim, né, algo que normalmente acaba não sendo implementado. Mas eu acho que interessante seria como acompanhar, cara. Como é que eu acompanho o controle disso, né? Porque, carregou o dado, especificou quais são as metas, compartilhou, mas e para o gestor, como é que funciona para acompanhar e controlar isso? Legal. Bom, para isso a gente tem uma solução de dashboards, né? Então aqui nós temos, por exemplo, isso também é segmentado por níveis de acesso, né? Então hoje, dentro dessa sugestão aqui que a gente fez, apenas esse nível, né? O gestor de pessoas consegue ter acesso aos dashboards, né? Porque nesse momento ele vai conseguir ver toda como é que está a estrutura de contratação, né, dentro da organização. Então, por exemplo, ele consegue fazer um balance aqui, entendendo que tem 390 colaboradores não iniciados, 48 já estão em contratação, dessa central aqui de Santa Catarina, por exemplo, né, eu tenho, sei lá, dessa ciclo de crédito, comunicação e marketing, eu tenho 3 colaboradores, dos quais um não iniciou, e aí eu consigo fazendo essa gestão, né, e auxiliando os meus colaboradores para fazer essa contratação. Consigo separar aqui, por exemplo, filtrar por um colaborador específico aqui, né? E consigo entender quais são as metas e objetivos aqui que ele cadastrou, enfim, se está fazendo sentido, se não faz, e qualquer tipo de alteração, né? Obviamente, no sistema reflete direto aqui. Se, por exemplo, teve erro no processo de contratação, por exemplo, uma pessoa aqui tentou fazer um cadastro de um objetivo sem meta, então é necessário conter no mínimo uma meta cadastrada. Então você consegue falar, Agatha, por exemplo, você está com uma dificuldade aqui, posso te ajudar, alguma coisa, né? Então a ideia é que você consegue. Isso é interessante também, já pegando um gancho, né, em situações, por exemplo, de demitidos, né? Então se eu tenho pessoas que foram demitidas, mas que eu quero fazer a gestão dessas metas para pagar PPR ou enfim, eu posso escolher opções aqui. Então eu tenho pessoas que faz sentido eu avaliar essas metas depois de demitidos e faz sentido pessoas que não fazem sentido seguir com esse processo. Então todo o controle, né, e toda essa estruturação desse processo e o controle está na mão através desse papel, né, de gestor de pessoas. E também pode ser personalizado, né? Claro. Bem legal mesmo. E dá o drill direto ali do dashboard e tal, e tem ação, cara, bem legal mesmo. A pessoa olha, é intuitivo, né? Não é alguma coisa que, eu preciso, como que eu faço isso? Não, ele vai clicando ali, vai achando, vai filtrando, é bem legal.
E Eu pegando um acho gancho também, desculpa, Assunção, aproveitando, com esse papel também de administrador, é interessante que nós temos aqui uma funcionalidade de edição muito simples e muito rápida e intuitiva, né? Então, se, por exemplo, essa pessoa ela não quer mais apresentar esses gráficos aqui por pizza, quer colocar por barra, você consegue aqui pela plataforma fazer essa edição, né? E já deixar salvo, enfim, fazer esse ajuste caso necessário de uma forma bem rápida e intuitiva. Então, é bem fluido mesmo a utilização. É legal porque o pessoal do GP tem autonomia, né, cara? Então, daqui a pouco, um determinado gestor prefere estar enxergando com uma cor, com um gráfico, e outro, de uma maneira um pouquinho diferente, ele consegue estar personalizando isso, né? Achei bem Exatamente. legal essa parte de metas, eu acho que está bem completa, né? E a outra questão é assim, pô, legal, a meta foi, mas e a questão das competências, né? Como é que faz o alinhamento das competências aí, né? Dos profissionais, enfim, das pessoas, né, estimula elas a alinhar com o que a empresa tem dentro do seu DNA, né, ou seja, a competência da companhia, o que ela está buscando. Sim, de fato. Bom, a estrutura de competências, né, que nos leva aqui nessa próxima caixinha, basicamente, conceitualmente, né, a estrutura de competência, como você mencionou, é o alinhamento das expectativas ali, ou dos valores, de como, quais são os itens pessoais ali, os soft skills, né, por assim dizer, que estão alinhados com a perspectiva da organização ou não, né? Então, dentro da parte de competências aqui, a gente também tem as caixinhas separadas por papéis, né? Dos colaboradores e gestores, do gestor de pessoas e da administração. E, em resumo, a gente consegue fazer a avaliação, né? E essa avaliação ela pode ser feita de algumas formas, por exemplo, aqui eu posso estruturar para cada uma das minhas filiais, né, 4 tipos de avaliação, que são as avaliações do tipo 90 graus, né, que basicamente é quando o gestor avalia o liderado, né, de forma direta, então é a mais simples que se tem atualmente, né. Existe a avaliação de 180 graus, que é quando, além do gestor avaliar o colaborador se avalia, né? Então, e para cada uma delas eu consigo ir definindo pesos, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma avaliação de 90 graus, 100% do peso da avaliação está com o gestor, né? Se eu tenho uma avaliação de 180 graus, eu posso colocar que 80% do peso está com o gestor e 20% está com o colaborador. Tem a avaliação de 270 graus, que além disso eu tenho a avaliação da própria equipe, né? E tenho a de 360 graus, que a gente vincula também à avaliação de pares. O que é essa avaliação de pares? Eu consigo definir, imagina, por exemplo, que o Lucas trabalha com a Assunção e a Vivian ali, e em algum momento o chefe do Lucas pede para que o Assunção, né, que é uma pessoa aqui que está trabalhando lateralmente aqui com o Lucas, ele faça uma avaliação também do Lucas para entender se as competências do Lucas, do ponto de vista de seus pares, estão dentro da expectativa, né? Então é possível aqui definir pesos, né, para cada um deles, e conseguimos também definir competências diferentes para líderes e pessoas que não líderes, né, por assim dizer, ou seja, que não têm pessoas liderados abaixo deles, né? Então é importante também, a gente consegue definir aqui, por exemplo, para essa filial, a partir de uma pessoa que tem uma pessoa abaixo dela, tem que receber as competências de liderados, né, de gestor. Agora, essa organização não, eu quero que somente pessoas que têm líderes que tenham 3 pessoas ou mais abaixo dele recebam as competências de gestor, né? E aí, basicamente, é possível fazer uma seleção de competências pré-definidas para que consiga aplicar, né, tanto a colaboradores quanto a gestor. Então, a própria organização entende quais são as competências que façam sentido, né, para cada uma das suas filiais, e a partir disso, por exemplo, para essa filial faz sentido eu ter simplicidade, fazer juntos, inteligência emocional. Então, eu posso pegar de um catálogo pré-definido, ou ainda eu posso ir lá e escrever, né, um catálogo novo. Então, é totalmente personalizado de acordo com a organização. E uma vez feito isso, é possível fazer a avaliação. Por exemplo, aqui, deixa eu pegar uma outra pessoa. Vamos voltar para o nosso próprio usuário que a gente tinha ali da Manuela Correia, que é a nossa gestora de exemplo aqui.
Isso é uma funcionalidade interessante, pessoal, do papel de administração, né? Que ele consegue entender, acessar como é que estão os users de outras pessoas para ajudar ali no dia a dia, né? Tirar dúvidas. Então fica bem fácil, né? Fazer esse auxílio. Então, nesse exemplo aqui, a Manuela, ela vai fazer a avaliação aqui dos seus colaboradores, né? Então, ela tem aqui uma série de colaboradores abaixo dela, e ela, como avaliador, ela pode ir fazendo as avaliações de seus colaboradores sequencialmente. Então, a ideia disso aqui é que seja um one-on-one, né? Então, uma conversa ali nesse primeiro bate-papo, na qual a Manuela, conversando com a Agatha nesse exemplo, ela fala, ó, nossa competência que você está sendo avaliada é de entender para atender. Então, tudo isso aqui é personalizado, né, como eu já mencionei, mas ela pode falar sobre os desejáveis, pode falar sobre o que queremos, o que não queremos, e para que isso serve, né? Por que isso é muito importante? Porque se você tem todas essas diretrizes para o seu gestor avaliar o seu colaborador, você tem uma padronização no seu processo de avaliação. E aí você garante que todos os colaboradores seguiram exatamente, todos os gestores, né? Seguiram exatamente essa script para fazer a avaliação dos seus liderados. Então aqui eu posso, para cada um deles, colocar, ó, atende a expectativa, ou supera a expectativa, ou eu acho, e supera a expectativa é de 1.11 a 1.20, mas eu acho que ela não atinge 1.20, ela atinge 1.15, por exemplo, enfim. Então posso definir e fazendo essas pontuações, né, para cada uma das competências que ela vai ser avaliada, e no final sai aqui um resuminho, né, então de cada um dos itens, como é que a Agatha atingiu, o que ela está fora, o que ela precisa melhorar, e gera-se uma pontuação aqui, e essa pontuação é a pontuação da avaliação de liderado, ou seja, da avaliação do tipo 90 graus, né? Claro que se tiver outros tipos de avaliação, né, que a Manuela precisa fazer para ela mesma ou para pares, enfim, aí ela consegue fazer essas avaliações e a pontuação total, de acordo com os cálculos que a gente mencionou anteriormente, vai gerar o resultado da colaboradora. E vale lembrar que bem aí que vai formar o variável do colaborador, né? Quanto que ele vai receber. Então, é importante ter essa competência alinhada para chegar lá no final e conseguir alinhar com o variável dela mesmo, né? Exatamente. E você mostrou aí, né, já os formatos das avaliações, né? Que tem 90, 180, 270 e 260. Mas a gente também tem um dashboard igual a gente tinha ali nas metas para a gente poder acompanhar? Temos também. Cada um dos módulos, a ideia é que a gente faça esse controle via dashboards, né, para também controlar o andamento do processo, né, e também entender de forma massiva como é que está a evolução de cada uma dessas caixinhas, né, para os nossos colaboradores. Então, dentro aqui da parte de competências, nós também temos um dashboard que ele consegue consolidar, né, toda a organização com todas as suas filiais e todos os seus colaboradores, e vai demonstrando como é que tá as etapas, por exemplo. Então, lembram-se que nós havíamos separado os tipos de avaliação de competência por colaboradores e gestores. Então, aqui eu também faço esse controle, né? É possível fazer essa visibilidade aqui de quantos são os colaboradores, quantos gestores estão avaliando agora, quantos gestores estão com avaliação pendente, e aí com isso é possível fazer essa gestão. Então, eu quero saber todos que já foram que não estão iniciados, por exemplo. Então, eu posso fazer um filtro aqui, ele vai mostrar todas as pessoas que não estão iniciadas. Eu posso aqui ou exportar, né, por exemplo, um Excel para controlar isso, ou posso trabalhar com esses dados aqui da forma que eu achar melhor. Consigo separar por como é que está a quantidade de pessoas que iniciaram o processo ou não, quantidade de filiais, né? E consigo fazer uma visão geral de como é que tá as notas, né, de cada um dos meus colaboradores após essa análise. Então, posso filtrar aqui por um colaborador específico, por exemplo, vai aparecer aqui quando os que já foram preenchidos, né, então, por exemplo, no caso da Agatha Almeida, que é o caso que a gente estava testando, ela já vai aparecer aqui todas as notas que ela recebeu, e aí aqui todas as informações, comentários, enfim, dados de aprovação, quais foram as avaliações que ela recebeu, se foi mais de um tipo, ou seja, se ela recebeu avaliações do tipo 360, 270, enfim, também aparecem aqui e a gente consegue fazer essa gestão. Legal.
Bom, acho que até essa parte que a gente viu já tá bom de competência. A gente sabe que tem muito mais detalhes, né? Mas vamos passar para o próximo módulozinho aí que a gente tem, que é o PDI, né? Que nada mais é, a gente tem que chegar na meta, né? Que vai nos ajudar a chegar onde a gente quer. Nos PDIs é possível padronizar, personalizar? Como que é feita essa padronização? Sim, de fato, o PDI, né, a nomenclatura é um plano de desenvolvimento individual, né? Então, diferente um pouco das metas e competências na qual eu avalio, né, o meu colaborador. Então, a ideia de metas e competências é avaliar para entender se o meu colaborador ele tem performance, né, ou seja, se as metas que eu coloco para ele ele consegue atingir, e se ele tem skill, né, dentro do skill pré-definido. Uma vez que eu tenho isso aqui, né, que eu sei como avaliar e eu sei onde eu quero chegar, a ideia do PDI é definir um como chegar, né? Então, definir um caminho para se chegar até lá. Porque, obviamente, nada adianta a gente setar uma expectativa, setar uma estrutura de objetivos ali, ou competências, se eu não sei como é que eu vou fazer para desenvolver o meu colaborador para chegar até lá, né? Então, assim como nos demais módulos aqui, a parte de PDI ela também pode ser segmentada os níveis de acesso, então eu vou voltar aqui novamente com a nossa colaboradora de teste, a Manuela Correia, que é a gestora da Agatha, né, por exemplo, que a gente estava usando para testes. E dentro do usuário da Manuela aqui, por exemplo, ela consegue ver duas informações, né? Os meus PDIs, ou seja, os PDIs dela como colaboradora, né? Então, quais são os planos de desenvolvimento individual que foram definidos para ela. Então, por exemplo, aqui dentro do PDI dela, né? Ela está com um status em andamento, ou seja, está no processo de criação, e aqui ela já tem 3 planos, por exemplo, 3 ações, né, que ela já fez o preenchimento. E a gente pode criar mais um aqui para a gente poder testar e demonstrar como funciona. Então, novamente, né, o plano de ação, a estruturação do PDI, ela é padronizada, né, então a ideia é que todos os colaboradores consigam seguir uma sequência, uma lógica. Aqui nós temos aqui, nos tipos de ação, nós temos algumas ações já pré-definidas e também isso é personalizado de acordo com a organização. Então, esse exemplo aqui que nós colocamos é possível, a gente colocou cursos de idioma, colocamos cursos de TI, certificações, enfim. E aqui a gente consegue colocar, por exemplo, de acordo com uma das metas dela, né, da Manuela, faz sentido que ela faça um curso de idioma de mandarim, por exemplo, um curso de mandarim que ela vai começar aqui, por exemplo, em agosto de 2024 e vai terminar em agosto de 2025, por exemplo. Aqui eu posso colocar qual o objetivo disso, né? Por que ela está fazendo isso? E isso é bem importante que a Manuela ela faça esse preenchimento já alinhado com o seu gestor, né? Então a ideia é que, voltando no conceito de ownership, né? A ideia é que a própria colaboradora faça esse insert e consiga fazer esse controle, ou seja feito de forma massiva, né? E aí coloca o investimento, então vai ser um investimento, por exemplo, de 10 mil. Esse investimento ele vai ser particular ou vai ser custeado pela organização? Se for custeado pela organização, quanto será o percentual da organização? Então é possível definir também isso aqui. Um anexo, caso necessário, e é interessante colocar qual é a habilidade técnica, né, ou comportamental a ser desenvolvida. Então, a ideia é que seja uma habilidade técnica, né, então curso de idioma, pode colocar aqui quais são as competências organizacionais que fazem sentido, lembrando que isso aqui é pré-definido, né, então tudo que a gente colocar lá ele pode aparecer aqui, por exemplo, diversidade e inclusão, competências funcionais, caso necessário, a gente pode colocar aqui, por exemplo. E uma vez feito isso, coloco o status no iniciado, por exemplo, e posso colocar um salvar. Uma vez feito esse salvar, eu posso solicitar a aprovação para o meu gestor, né? Então, a Manuela pode solicitar a aprovação desses 4 planos e falar que, ó, esse é o meu plano de desenvolvimento individual, faz sentido, não faz? E a partir disso, em conjunto, né, o gestor e liderado vão desenvolvendo esse planejamento de melhoria da pessoa ou do time, ou enfim, como fizer sentido para aplicar essa estrutura. Bem legal isso, hein?
É legal mesmo, bem estruturado, enfim. Imagino que deva ter também aí uma forma de acompanhamento similar aos anteriores, né, com aquela flexibilidade toda, não tem? Sim, de fato. Então, voltando aqui com um papel já de administrador, né? Então, é possível a gente fazer essa visualização dos dashboards. Deixa eu só sair dessa tela aqui. E para o início. Então, aqui em PDI, nós conseguimos ter esse dashboard. E dentro do dashboard, o conceito é o mesmo, né? Que a gente consiga fazer uma visualização do ponto de vista, uma visão geral aqui, né? De quantos e quais colaboradores estão dentro do prazo para aprovação. Então, é possível definir prazo de aprovação para esses planos de desenvolvimento individual. Consigo fazer uma segmentação aqui por filiais, né? Consigo fazer um acompanhamento aqui por pessoas, consigo fazer um acompanhamento por gestor, por status, consigo fazer um acompanhamento de cada uma das ações que as pessoas definiram, né? Então, por exemplo, se eu quiser olhar aqui da Manuela Correia, eu consigo ver aqui todos aqueles cursos de TI que ela acabou colocando, é possível fazer essa verificação e esse controle, e fazer uma gestão, ó, poxa, quais são as pessoas que estão se desenvolvendo em C#, por exemplo, a partir desse semestre, né? Para a gente poder fazer uma movimentação aqui na minha organização, ou quais são as pessoas que estão se desenvolvendo em gestão de conflitos, né? Enfim, então é possível fazer. Então, por exemplo, a Manuela aqui, quem são as pessoas que estão se desenvolvendo em mandarim, né? Que é o caso da Manuela que a gente acabou de inserir. Então, eu posso vir aqui e fazer essa separação. E como vocês podem notar, né? Toda essa integração de dados é muito ágil e fluida, né? Então, esse insert que a gente acabou de colocar aqui, por exemplo, já aparece aqui, então é bem em tempo real para fazer esse controle e essa gestão. Bem legal, Lucas, bem legal. Outra questão que eu acho que, aí já passando para o outro módulo, né, é a questão bem crítica, né, que é o feedback, né, cara? É o momento de dar o retorno, é o momento de muitas vezes orientar, enfim, né? E a gente sabe que nem sempre é estruturado, então a gente tem algumas possibilidades. Eu queria que tu falasse um pouquinho até para dar um norte, né, para esse gestor aí, né? Qual que é a vantagem de fazer ele de maneira estruturada? Perfeito. Bom, entrando na parte de feedback, né? Então, ainda seguindo o raciocínio aqui do nosso ecossistema, o feedback ele serve para ser um retorno que eu não preciso esperar, por exemplo, a apuração das metas ou das competências para falar para o meu colaborador algo, né? Seja ele positivo ou negativo, né? Então, se eu preciso dar um feedback para o meu colaborador, para que enquanto eu estou evoluindo aqui nas minhas metas, né, eu preciso dar um feedback para ele melhorar ou ajustar alguma coisa, eu posso utilizar esse conceito, esse módulo de feedback, que é uma ferramenta padronizada e também estruturada. Vamos voltar aqui para o nosso colaborador de testes, né? Então, a Manuela Correia. Então, imaginemos que a Manuela Correia, ela é, como eu já mencionei, ela é gestora, né? E também ela tem um gestor acima dela. Mas, supondo que para ela visualizar os feedbacks que ela já recebeu, ela pode vir aqui nos meus feedbacks, mas nesse caso aqui eu vou mostrar como é que ela consegue dar um feedback, né? Então, aqui basicamente ela consegue visualizar um feedback de equipe, ou seja, ela consegue visualizar para a equipe dela, para o colaborador dela, quais são os feedbacks que foram recebidos, né? E ela consegue vir aqui e cadastrar um novo feedback. Então, por exemplo, se ela vir aqui e falar, ó, Agatha, aconteceu tal coisa, gostaria que você melhorasse tal item, ou é um reconhecimento, né, por exemplo, que, ó, você foi muito bem no projeto tal, fez muito sentido o que você fez, parabéns, ou é os dois, né, fez muito sentido, parabéns, mas precisamos melhorar tal item, então a gente consegue fazer todo esse ajuste. Qual o valor de competência percebida, né? Então, de novo, fazendo um vínculo, por isso que a gente menciona que é um ecossistema, né? Então, esse feedback ele também está vinculado com as competências que fazem sentido para a organização. Então, por exemplo, para a Agatha aqui, ela teve uma ousadia criativa e inovar para transformar, por exemplo, né? E aí eu posso definir se esse é um feedback do tipo espontâneo ou se faz parte de um ciclo, né? Então, voltando no conceito de padronização, faz sentido para a maior parte das organizações
terem ciclos, né? Por exemplo, 2 ciclos semestrais de uma rodada de feedback na qual os gestores precisam dar feedbacks para os seus colaboradores. Então, se estiver dentro de um ciclo, é possível fazer isso. Eu posso solicitar um comentário, né, para ela, exigir um comentário para que ela retorne com o que eu mencionei aqui, ou não. Então, isso é uma funcionalidade que é um flagzinho que eu posso definir. E posso fazer uma anotação privada aqui para o próprio gestor, então, para que ele consiga consultar no futuro, né? Então, caso faça sentido para ele poder fazer esse controle. Uma vez feito isso, ele consegue vir aqui e cadastrar esse feedback, né? Eu posso também, como a Manuela, que ela é uma colaboradora, ela pode vir aqui e solicitar a qualquer momento um feedback para o seu gestor. Então, eu trabalhei no projeto tal, do período tal a tal, e eu queria saber se teve alguma coisa que eu preciso melhorar, o que você acha que foram meus pontos fortes nesse processo, quais não foram. E uma vez solicitado, ele vai enviar aqui uma mensagem para o gestor da Manuela, né? E vai aparecer exatamente como apareceria aqui para ela, né? Ela apareceria aqui um flagzinho para que ele consiga vir aqui e fazer o cadastro desse feedback respondendo a ela. Então, o grande ponto interessante aqui é que todos os feedbacks, eles vão ser feitos seguindo também um roteiro, né? Seguindo uma lógica, seguindo um racional, para que possa ser controlado no futuro. Cara, bem legal mesmo. Acho que o próximo módulo que a gente tem aí é o Nine Box, né, que é o fechamento, a consolidação de toda essa movimentação, e imagino que ele deva ter uma maneira de personalizar isso, né, para cada companhia, enfim, esses pesos, para poder fazer a função desse módulo propriamente dito, né. O que tu gostaria de ressaltar nisso? Bom, o conceito de Ninebox, né, ele é uma ferramenta bem difundida, né, e bastante utilizada por um número grande de organizações atualmente. E o Ninebox, como o próprio nome diz, eles são 9 caixas, né? Então, essas 9 caixas, elas são segmentadas dependendo dos parâmetros que fizerem sentido para a organização. Explico um pouco melhor. Nós temos 9 quadrantes, e cada quadrante ele pode ser personalizado da forma que fizer sentido para a organização. Por exemplo, o quadrante 1 ser insuficiente, o quadrante 7 ser um enigma, o quadrante 3 ser high performer, e assim por diante, né? E eu posso colocar descrições disso, e para saber, né, qual é a metodologia para onde eu encaixo cada colaborador, é o cruzamento entre os resultados de competências e os resultados, a avaliação das competências e os resultados das metas, né? Então, aqui eu cadastro também um range para cada um desses quadrantes. Eu falo, pessoas que tiveram uma competência, um resultado, né, da avaliação de competência entre 1.10 a 1.20, por exemplo, e um resultado de metas de 1.10 a 1.20, são pessoas que são prontidão à mudança, né? Ou seja, acima do esperado, foco e etc. Agora, pessoas que estão de 1.10 a 1.20, ou seja, na mesma situação para competências, mas as suas metas foram de 0.9 a 1.09, elas já entram aqui numa promessa, né? Então, tudo isso é personalizado, eu posso escrever esses quadrantes da forma que fizer mais sentido, e eles são os resultados, né? Eles vão vir da avaliação de metas e avaliação de competências, e podem ser controlados aqui através dessa estrutura de Ninebox. Então, eu consigo fazer a visualização de cada um desses quadrantes, né, como eu mencionei para vocês. Então, se eu tenho um colaborador que ele tem um alto nível aqui, um alto resultado na avaliação de competências e um alto resultado nas metas, né, então quanto maior, melhor, então eu coloco ele nessa caixinha aqui. Se ele tem uma avaliação muito boa em competências, mas não produz muito, né? Se não atinge as minhas metas, talvez ele é um enigma, né? Agora, se ele produz muito, mas não está enquadrado na minha estrutura de competências, ele é um high performer, né? Então, enfim, cada uma dessas caixinhas, as pessoas vão entrando aqui, né, conforme são avaliadas. Então, por exemplo, se eu quero olhar quem está nessa caixinha de prontidão a mudanças, eu consigo visualizar aqui, por exemplo, a Agatha Almeida, do gestor Manuela Correia, ela está nessa caixinha aqui como prontidão à mudança, e ela estava no outro ciclo
como performer com potencial, né? Logo, ela subiu de quadrante, então ela veio daqui para cá, né? Aqui tem uma pessoa que está no diferenciado, por exemplo, eu consigo saber quem é a pessoa, consigo exportar esses dados, etc., e consigo fazer esse controle bem fácil e bem centralizado aqui das informações do Ninebox. Bem legal isso aí, não? E muito simples de olhar, né? E claro, né? Aqui a gente está mostrando, a gente está falando sempre os mesmos nomes dos profissionais só para facilitar o entendimento desde o início até o final, né? Mas a ideia daqui é ter muitos profissionais, né? Então, o case que eu falei que a gente tem lá já colocado no YouTube, ele tem mais de 11 mil colaboradores. Então, imagina fazer toda essa gestão de metas, competências, né? Ver os PDIs, tudo isso de 11 mil colaboradores. Isso tudo fica muito mais fácil fazer dentro de um produto e não numa planilha em uma planilha não, em muitas planilhas de Excel, né? Exatamente. Infelizmente, a gente tem que terminar, porque senão a gente fica aqui o dia inteiro, Lucas, porque eu e a Assunção, a gente fica perguntando. Então, eu vou abrir aqui a caixinha das perguntas para o pessoal agora, para a gente ver se já tem algumas perguntas aí. Aí o pessoal, espero colocar. Então a primeira pergunta, acho que até é contigo, Assunção, vou deixar para você essa. Como é vendido o produto e se temos que comprar todos os módulos? Não, você pode escolher o módulo, né? A gente sabe que a implementação desse tipo de gestão aí nem sempre ela tem um processo de amadurecimento, tá? Então, o que ocorre? O que a gente tem visto que os GPs têm feito é muitas vezes começar pelo topo da pirâmide e vir descendo. Então você pode estar escolhendo qual o módulo que faz sentido, né? E a gente consegue estar integrando isso ou com Excel, consegue estar integrando isso com outras fontes de dados. Então é bem tranquilo a implementação. E vale lembrar que, como o Lucas falou lá no início, né, a gente pode trazer os dados do real de várias formas. Então, a gente pode ter eu vou fazer só o módulo de Ninebox e os outros eu ainda tenho planilhas ou tenho dentro de um outro produto, a gente consegue trazer de forma automatizada aqui para dentro, né? Acho que é legal. Vamos ver se tem mais uma. Como controlar as transferências, Lucas? Legal. Bom, dentro de qualquer ferramenta de RH, né, obviamente a gente tem que fazer essa gestão também de pessoas que saíram de uma organização e foram para outra, ou saíram de uma filial e foram para outra, né, ou fizeram qualquer tipo de movimentação dentro disso. Aqui no T6 Performance existe uma estrutura que é possível fazer o controle aqui de pessoas que foram transferidas, e dentro desse conceito de transferidas, né, estão as pessoas que mudaram de entidade, que a gente chama, né, e dentro disso, quando é feita a separação, o cadastro da meta, é feita uma seleção de onde será apurada essa meta. Então eu posso, a qualquer momento, né, criar aqui, eu vou até personificar de novo a nossa colaboradora de teste, a Manuela, para poder explicitar melhor, acho que fica mais fácil, né, e fica mais... o conceito fica mais claro, mas em resumo, deixa eu personificar ela aqui de novo. Então, em resumo aqui, durante o processo de cadastro de manutenção, né, cadastro de manutenção de objetivos e metas, eu posso, imaginemos, por exemplo, que a Manuela, ela estava na filial de Santa Catarina e foi movida para a filial de São Paulo, né, por exemplo. O que ela pode fazer? Ela pode fazer ou finalizar o processo aqui dela de avaliação desse aumentar a frequência de visitas, e ela pode criar um novo objetivo para aquela filial, ou seja, para aquela unidade, para aquela entidade que ela está, e aí a partir disso pode cadastrar metas abaixo desse objetivo, né? E todas as metas que ela cadastrar serão apuradas para aquela filial, enfim. E, obviamente, como o processo todo, o sistema ele é integrado na folha, né? Então, uma vez que a Manuela ela mudou de filial,
ela já vai ser identificado aqui no sistema que ela mudou, e aí todo objetivo, toda meta cadastrada a partir daquele momento já vai apontar para a nova filial, para a nova entidade a qual ela pertence, né? E aí ela pode fazer essa gestão, ou seja, avaliar como foi até aqui, né, os objetivos anteriores, e virar a página aí para uma situação nova aí, fazendo esse controle já inerente ao sistema. Eu acho que depois que a gente falou tudo, todo o evento, né, eu ia falar esse ponto que você acabou de citar. Eu acho que vai ser até redundante, que nós não somos uma folha de pagamento, eu acho que já deu para notar, né? Então, na verdade, a gente integra com a folha de pagamento para trazer aqui, mas a ideia é realmente fazer a gestão de performance, né? Vamos para uma última pergunta, devido ao tempo, se tivermos. Tem mais uma. Como controlar. Acho que até seguindo essa ordem, né? A gente falou de transferência de profissional dentro da empresa, né? De uma filial ou de outra. Agora é como controlar os que foram demitidos. Legal. Bom, o controle das pessoas demitidas, ele também é feito no mesmo conceito, é como se ela fosse transferida, né, por assim dizer, para nenhum centro de custo, né? Ou seja, ela sai de uma filial e é transferida para uma inexistente. E aí nós temos duas formas de fazer o controle, né? Então aqui no Port de Dashboards nós temos uma visão já de pessoas demitidas, né? Então é possível visualizar aqui como é que cada um dos colaboradores que foram demitidos estão, né, no sentido de data de demissão, qual era o código da filial a qual eles trabalhavam, enfim, o cargo. E aqui é possível selecionar dois tipos de ação, né? A primeira ação é avaliar as metas. Então, por exemplo, se para esse gerente financeiro aqui fizer sentido ter as metas avaliadas mesmo demitido, porque ele precisa receber um PLR, ou ele precisa, isso, enfim, gera algum tipo de poder de decisão durante o processo de demissão dele, ele vai avaliar as metas, e quem vai avaliar, ou quem recebe a autorização automaticamente pela avaliação e pelo processo todo, é o gestor direto. Então existe um gatilho automático que toda vez que uma pessoa ela é demitida, o gestor direto passa a receber todos os papéis e autorizações para poder seguir com essa ferramenta. E lógico, né, o gestor de pessoas ele é o usuário master que também pode seguir com os processos de avaliação, etc. E aí é possível definir se as pessoas que vão ser avaliadas, não vão ser avaliadas de acordo com as regras da organização. Ótimo. Perfeito. Bom, acho que se tiver mais pergunta, depois a gente responde para quem tiver feito aí. Devido ao tempo, a gente vai ter que parar por aqui. Eu acho que vale a pena a gente ressaltar, então, que o T6 Performance tem diferenciais como flexibilidade, agilidade na implantação, direcionamento estratégico, segurança nas informações e nos dados. E uma coisa que eu achei muito importante salientar e que a gente vê isso facilmente em todos os módulos que o Lucas mostrou, que é ser intuitivo o produto, né? Fácil manipulação, independente do profissional, ele não precisa ser técnico nem nada. A ideia é realmente que todos participem do processo de avaliação, né? Agradeço a participação, Lucas, muito bem-vindo. Espero que tenhamos outros próximos contigo. Carlos Assunção também, nos vemos brevemente. E se alguém tiver alguma dúvida, quiser ver mais detalhado todos os módulos, por favor, nos procure. No final vão ter os nossos contatos. Estamos à disposição e nos vemos no próximo evento. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, pessoal.